Meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. Eu, Tiago Rosas, administrador da página EBD Inteligente no Facebook e no Instagram. Estou aqui passando rapidinho para deixar para vocês algumas sugestões, dicas de leitura que irão subsidiar, complementar os estudos da revista de adultos do primeiro trimestre de 2021 nas igrejas que utilizam o currículo de escola dominical da editora CPAD. Eu já estou aqui com a nova revista, já fiz algumas divulgações em minhas redes, mas torno a fazer aqui a nova revista para a escola dominical no primeiro trimestre de 2021. Falaremos sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo. Essa revista ela tem comentários do pastor Ezequiel Soares, que é um dos mais renomados e abalizados mestres pentecostais no Brasil, exegeta, autor de várias obras publicadas pela CPAD e outras editoras, e ele é quem comenta, é um veterano aí da nossa escola dominical no Brasil, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. Também ele escreve o livro de apoio, né? A CPAD sempre tem lançado, de alguns anos para cá, o livro de apoio para o estudo da revista. Aqui nós temos um esboço, um resumo, geralmente as lições divididas em 3 tópicos, mas no livro de apoio, o autor, que é geralmente o mesmo comentarista da revista, ele desenvolve um pouco mais os assuntos. Então, aqui vai uma das primeiras recomendações de leitura de obras de livro para você adquirir e ler, para que você possa, então, subsidiar seus estudos, especialmente se você é professor de escola dominical, para ministrar uma boa aula, tá bom? Então, o verdadeiro pentecostalismo será o assunto do primeiro trimestre. Então, vamos lá para algumas dicas que eu vou deixar aqui para vocês, além da própria revista e do livro de apoio, que, penso eu, é um kit obrigatório do professor da escola dominical, né? O professor da escola dominical obrigatoriamente tem que ter a sua Bíblia, tem que ter a revista da escola dominical e também tem que ter o livro de apoio, onde o assunto é mais desenvolvido. Bem, a primeira sugestão de leitura após estas é da própria Bíblia, né? A Bíblia deve vir, na verdade, antes e acima de tudo. E uma Bíblia que eu quero recomendar para quem quer estudar o verdadeiro pentecostalismo é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu tenho ela aqui, está bem surradinha, bem acabadinha, olha, a cor quase já se perdeu toda, certo? Mas eu tenho ela aqui, a Bíblia de Estudo Pentecostal. É a mais tradicional Bíblia de estudo dos pentecostais no Brasil. Penso eu que é uma Bíblia que todo pastor, pregador, professor de escola dominical, teólogo, escritor, enfim, que seja pentecostal, tem que ter essa Bíblia e tem que ler essa Bíblia. Essa Bíblia ela tem aqui participação na comissão editorial, nomes que são celebrados no pentecostalismo no Brasil e no mundo, né? Nomes como o Dr. Stanley Orton, William Menzies, Roger Stronstedt, dentre outros, e o próprio Donald Stamps, que foi o editor das notas e estudos desta Bíblia. Então é importante que o professor de escola dominical ele tenha a Bíblia de Estudo Pentecostal, que vai lhe auxiliar as notas de rodapé na interpretação do texto bíblico por uma perspectiva pentecostal, a introdução para cada livro da Bíblia e, especialmente, os estudos avulsos que virão ao longo dessa Bíblia, sobre o Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, batismo do Espírito Santo, dons espirituais, etc, etc. Então, essa é uma Bíblia que eu penso deverá ser a Bíblia que vai nortear, ajudar o professor de escola dominical no primeiro trimestre 2021. Aliás, fica aí uma dica para você que vai fazer o seu plano de leitura anual da Bíblia Sagrada. Usa, se você tem a Bíblia de Estudo Pentecostal para cumprir o teu plano de leitura. E eu deixo como dica você começar lendo aqueles livros do Novo Testamento que vão ajudar muito no estudo de cada lição dominical. Atos dos Apóstolos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, os Evangelhos, são livros que são imprescindíveis
de suma importância para o desenvolvimento dos estudos sobre o pentecostalismo, tá bom? Aliás, é uma dica que eu deixo para você, é a dica que eu vou tomar para mim, é você começar o seu plano de leitura anual 2021 pelo livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro que é o livro que vai lançar fundamentos da doutrina ou dos distintivos teológicos pentecostais, especialmente a doutrina do batismo no Espírito Santo, tá bom? Bem, então vamos lá, rapidinho, outras obras aqui, você vai tomando nota aí, a live vai ficar salva na página BD Inteligente, no Facebook, você poderá assistir depois na íntegra, assistir, ver e rever quantas vezes você quiser, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a revista de professor. Segundo, livro de apoio que acompanha a revista. Terceiro, que na verdade deve vir antes de tudo, Bíblia e Estudo Pentecostal. E aqui agora eu passo a dar dica de outras obras cuja leitura vai ajudar muito você, professor, a desenvolver suas aulas dominicais no primeiro trimestre de 2021. Livros como As Grandes Doutrinas da Bíblia, de Raimundo de Oliveira, teólogo pentecostal assembleiano brasileiro. Aqui é uma teologia sistemática, sintetizada, resumida. Ele vai trazer as grandes doutrinas da Bíblia, as principais doutrinas que nós cristãos, de modo geral, cremos e ensinamos, mas por uma perspectiva pentecostal. E aqui, evidentemente, quando você pegar essas obras de teologia sistemática, obras sobre doutrinas bíblicas, os capítulos, evidentemente, que vão mais interessar aos estudos da lição nesse trimestre, e você, portanto, vai dar prioridade a eles, são os capítulos que falam sobre o Espírito Santo, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, que falam sobre Cristo, cristologia, e ainda outros capítulos como eclesiologia e escatologia. São os capítulos que estão mais correlacionados aos assuntos desse próximo trimestre. As Grandes Doutrinas da Bíblia, de Raimundo de Oliveira. Esse clássico aqui, do Maya Pillerman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Há várias edições desta obra que você pode adquirir. Esta aqui é a terceira edição, isso mesmo, publicado pela editora Vida. Maya Pillerman foi um dos mais importantes nomes do pentecostalismo na primeira metade do século passado. E aqui, assim como Raimundo de Oliveira, ele vai desenvolver as principais doutrinas cridas, vividas e pregadas pelos cristãos, mas por uma perspectiva pentecostal. Maya Pillerman, inclusive, foi também comentarista de lições bíblicas lá no início do século passado. Obra também de relevância, o Pillerman é uma referência do pentecostalismo no mundo. Outro livro sobre doutrinas bíblicas é este, Doutrinas Bíblicas, os Fundamentos da Nossa Fé, do William Menzies e do Stanley Orton, que foram, hoje eles já dormem no Senhor, foram dois gigantes do pentecostalismo norte-americano. Aqui eles vão desenvolver um pouco mais os artigos de fé da Igreja Assembleia de Deus, lá de 1914, se não me engano, 1914, 1916, por aí, que eram artigos resumidos sobre o que os assembleianos criam em matéria de fé. Aqui, William Menzies e Stanley Orton desenvolvem, desdobram muito mais, né? Então, nós temos aqui um livro também, escrito por autores pentecostais. Teologia Sistemática, do Eurico Bernstein, tá bom? Se eu não me engano, de origem finlandesa, mas também trabalhou muito tempo aqui no Brasil, produzindo material de qualidade para instrução dos obreiros e das lideranças pentecostais brasileiras. Aqui também, como Raimundo de Oliveira, como Maya Pillerman, como William Menzies, Stanley Orton, Eurico Bernstein vai desenvolver as principais doutrinas cristãs, mas, novamente, por uma perspectiva pentecostal. E reitero, leia especialmente os capítulos sobre Espírito Santo, Cristo, Igreja e Escatologia, que são os capítulos que vão estar mais relacionados aos estudos do próximo trimestre. Teologia Sistemática, essa aqui é talvez a mais querida teologia sistemática de linha pentecostal no mundo, que traz a edição geral do doutor Stanley Orton. Ele era doutor mesmo, ele tinha título de doutorado, né? O livro não foi escrito só por ele, existem aqui outros grandes nomes do pentecostalismo que contribuíram
escrevendo capítulos para essa teologia sistemática, mas tem a redação geral, a edição geral do doutor Stanley Orton. Então, essa teologia sistemática, ela é indispensável, não só para os estudos deste próximo trimestre, mas ela é indispensável na biblioteca de qualquer pregador, pastor, professor, seminarista pentecostal. Em todo e qualquer tempo, essa teologia sistemática deve ser lida e estudada, pois é uma obra de referência para os pentecostais no mundo. Teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, edição geral do Stanley Orton, publicado pela CPAD. Já tem uma edição nova, viu? Uma capazinha mais bonita, mais moderna da CPAD. Essa aqui é uma versão mais antiga, mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Teologia sistemática, essa aqui da capa branquinha, olha aqui. Também pentecostal, teologia sistemática pentecostal, mas enquanto que essa que eu apresentei anteriormente, ela traz a participação de autores estrangeiros, essa aqui, edição geral do Stanley Orton, essa aqui ela foi produzida por pentecostais assembleanos brasileiros. E tem a edição geral do nosso querido pastor Antônio Gilberto, que também já dorme no Senhor. Ele e o Stanley Orton hoje fazem festa no céu, né? 2 mestres que o mundo conheceu e deixaram um legado muito bonito para nós tocarmos adiante. Então aqui o pastor Antônio Gilberto ele escreveu alguns capítulos para esse livro, mas também ele é o editor geral, tá bom? Nomes aqui como Claudino de Andrade, Ciro Zibordi, Helena Cabral, Elinaldo Renovato, Ezequiel Soares, que é o comentarista da lição, Jeremias do Couto, né, nosso amigo querido que nos acompanha no Facebook, Severino Pedro da Silva e Wagner Gabi, tá bom? Pastores abalizados do pentecostalismo brasileiro, viu? É uma obra que é também importante você ter. E por que ela é importante você ter? Porque ela é a voz de pastores pentecostais brasileiros e assembleanos, especialmente se você é da Assembleia de Deus, então você vai se identificar muito com os escritos desses homens de Deus. Outros livros importantes para você ter. Esse aqui que eu recomendo, do Craig Keener, O Espírito na Igreja. O que a Bíblia ensina sobre os dons? O Craig Keener não é exatamente um teólogo pentecostal, né? Ele mesmo se identifica como um teólogo carismático. Mas ele é muito simpático, trabalhou, ele tem uma ligação muito grande com a Igreja Assembleia de Deus, já prestou muitos serviços para a Igreja Assembleia de Deus e os pentecostais. E a editora Vida Nova tem publicado várias obras do Craig Keener, entre elas essa, O Espírito na Igreja, O que a Bíblia ensina sobre dons. Tem outros vários livros do Keener, livros inclusive bem mais volumosos, como, por exemplo, A Mente do Espírito, O Espírito nos Evangelhos e em Atos, A Hermenêutica do Espírito. Mas, assim, esses livros são livros mais de leitura mais acadêmica, são obras mais densas, demandam maior tempo para leitura e compreensão. E, embora sejam de suma importância para o desenvolvimento de uma teologia carismática pentecostal, eles não vão contribuir muito para o estudo dessas lições dominicais do primeiro trimestre, tá bom? Então, assim, se você quer uma lista de prioridade dos livros do Keener que possam ajudar nos estudos das lições do primeiro trimestre de 2021, então eu recomendo esse aqui. É o livro mais curto, mais breve, mais objetivo, mais didático e que está relacionado a assuntos que nós estaremos trabalhando, né? O que a Bíblia ensina sobre os dons, tá bom? Então, todos os livros do Keener são ótimos, são excelentes e recomendáveis. Mas, considerando prioridades para o primeiro trimestre de 2021, essa obra vai na frente. Outras obras, Batismo no Espírito Santo, do pastor Antônio Altair Germano. Eu misturo nas coisas. Meu querido amigo aqui de Abreu e Lima, no estado do Pernambuco. Batismo no Espírito Santo, do Altair Germano. Ele vai trazer aqui as perspectivas tanto dos tradicionais como dos pentecostais, mas ele vai enfatizar muito, vai trazer aqui citações de obras que vale muito a pena você consultar posteriormente, de autores pentecostais. Como é que nós entendemos o batismo do Espírito Santo? Essa é uma das principais doutrinas que distinguem o pentecostalismo, né? Então adquira e leia essa obra também. 12.000 anos de cristianismo carismático, do Ed.A., da editora Carisma, viu? Esse aqui é um livro muito bom, muito didático, onde ele vai trazer experiências com dons espirituais e manifestações sobrenaturais
ao longo desses 2000 anos de cristianismo. Por isso ele chama de cristianismo carismático. Carismático não tem a ver com a igreja católica, não, viu, irmãos? O pessoal, às vezes, menos treinado na leitura pentecostal e carismática, pensa que carismático aqui é uma referência aos carismáticos católicos, que são aquele pessoal que experimentou a renovação dos dons espirituais entre os católicos romanos. Não. Carismático aqui vem de carisma, no grego, que se refere a dom, presente. Então, 12 mil anos de cristianismo carismático é 12 mil anos de experiência de poder no Espírito Santo. Dons e revelações e manifestações sobrenaturais. Muito bom. Os dons do Espírito Santo, revelação do Espírito Santo entre os patrísticos, pré-reformadores, reformadores, pós-reformadores, avivalistas do século 18, 19, 20, enfim. Leia esse livro, muito bom, vai ajudar também. Como receber o batismo do Espírito Santo? Isso aqui é um clássico, né? Ele originalmente era intitulado de Pentecoste, de 1932, do Donald Dee, mas aí a CPAD fez essa edição e reformulou o título, Como receber o batismo do Espírito Santo. Donald Dee, como Maya Pilgrim, foi um dos principais nomes do pentecostalismo na primeira metade do século XX. E ele aqui vai falar sobre batismo, dons espirituais, fruto do Espírito, que é também um assunto muito importante que o comentarista da lição, pastor Ezequiel Soares, vai desenvolver. Então, como receber o batismo do Espírito Santo, editora CPAD, adquira. Fundamentos bíblicos de um autêntico avivamento. Isso aqui é muito bom, viu? Isso aqui é pentecostalismo prático, vivo, vibrante, tá bom? É um livro para nos inspirar a viver um verdadeiro avivamento espiritual. Pastor Claudio Honor de Andrade, que também é veterano de guerra aí da Assembleia de Deus Brasileira. Editora CPAD, vai ajudar muito também. Dons espirituais, do ex-sensacionista Samuel Storms, ou, como ele é chamado, Sam Storms, né? Dons espirituais. Isso aqui é muito bom. Ele não é exatamente um pentecostal, ele é carismático, ele não é da Assembleia de Deus, ele é calvinista, inclusive, né? Mas esse livro é muito bom porque é uma defesa apaixonada e vibrante dos dons espirituais na contemporaneidade. E o Sam Storms, ele foi sensacionista. Ele outrora cria que os dons não eram mais para hoje. Mas ele disse que abandonou o sensacionismo porque na solidão do seu gabinete entendeu que a Bíblia não defende cessação dos dons, mas continuidade dos dons. Então aqui ele vai trazer a experiência dele, nesse percurso do sensacionismo para o continuismo, e vai fazer uma defesa bíblica, pastoral, teológica, dos dons espirituais. Vale muito também você ter e ler esse livro. Rastros de Fogo, do meu amigo pastor piauiense José Gonçalves. Aqui ele vai falar sobre o verdadeiro pentecostalismo, o falso pentecostalismo, o neopentecostalismo e outros assuntos correlacionados. O que diferencia o Pentecostes bíblico do neopentecostalismo atual? É muito bom também esse livro, para que a gente possa, de fato, saber identificar e diferenciar o que é o pentecostal, do neopentecostal, o que é o verdadeiro do falso pentecostalismo. Rastro de Fogo, pastor José Gonçalves, que é o comentarista da atual revista, né? A revista que nós estamos estudando sobre Jó traz os comentários do pastor José Gonçalves, a quem tenho muito apreço. Esse livro é um lançamento do Paul Pomerville, A Força Pentecostal em Missões, da editora CPAD também. Bem, missões, evangelismo é também um assunto muito destacado na lição do próximo trimestre. E, aliás, é um dos diferenciais do pentecostalismo. O pentecostalismo é a força motriz. Aliás, o pentecostalismo não, o Espírito Santo. Não vamos ser soberbos, não vamos ser arrogantes. Mas o pentecostalismo é uma vertente cristã, protestante, que está entre as que mais evangeliza no mundo. As que mais evangeliza no mundo são os pentecostais, né? São os pentecostais. Cultos ao ar livre, grandes cruzadas evangelísticas, evangelismo urbano, evangelismo transcultural, igrejas aí em cada bairro do país, os pentecostais. Então, a força pentecostal em missões. Livro também muito bom, vai ajudar nas lições sobre evangelismo, sobre missões e pentecostalismo. Pentecostes, essa é a nossa história, do Robert Menzies, ele que é filho do William Menzies, do livro Doutrinas Bíblicas que já apresentei a vocês. É considerado por muitos como o mais importante pentecostal, teólogo pentecostal vivo. Pentecostes, essa é a nossa história. É um livrozinho breve, curto, objetivo,
introdutório, onde o Robert Menzies vai falar aqui sobre o que é ser pentecostal de fato. Tá bom? Então, se a lição é o verdadeiro pentecostalismo, o livro do Robert Menzies vai também dizer o que é o verdadeiro pentecostal. Adquira e leia, afinal de contas, estamos falando de um referencial teológico no mundo. Revestidos de poder, do jovem blogueiro e agora também escritor, né? Agora desde 2018, na verdade, Gutierrez Siqueira, né? Gutierrez desde 2006, 2007 tem servido muito a causa pentecostal no Brasil, com o blog Teologia Pentecostal e agora com seus livros. Escreve muito, muito bem. É uma grande referência no Brasil, apesar de muito jovem ainda, né? Mas é um exemplo aí para nós, uma referência. Revestido de poder, uma introdução à teologia pentecostal. O Gutierrez tem outras obras, como Espírito e a Palavra. O mais recente é o livro que eu tenho aqui também, que é esse, Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, tá bom? São todos livros muito bons, mas o livro que vai, de fato, auxiliar muito os estudos das lições desse trimestre é esse aqui, tá bom? Então, numa lista de prioridades, assim como eu me referi aos livros do Craig Keener, me refiro agora aos do Gutierrez. Esse aqui vai, de fato, servir mais à causa de subsidiar os estudos das lições do próximo trimestre. Vamos lá, correndo. Os dons e o poder do Espírito Santo em ação, do Reinhard Bonk, que foi um dos maiores evangelistas. Eu considero o maior evangelista pentecostal. Até hoje, mais de 73 milhões de almas evangelizadas no mundo pelo ministério do irmão Reinhard Bonk. E aqui, editora Belo, ele vai falar sobre os dons e o poder do Espírito Santo em ação. Uma obra para instruir, impactar e encorajar-nos a viver uma experiência dinâmica de poder no Espírito. Escudo Pentecostal, do meu amigo Jefferson Rodrigues, também está do Piauí, editora Reflexão. Aqui, ele vai trazer uma visão panorâmica das principais doutrinas pentecostais. Então, esse livro também vai ajudar muito, muito você a não só entender o que é o verdadeiro pentecostalismo, como a ter um escudo de defesa das doutrinas pentecostais contra os ataques a adversários, especialmente sensacionistas. Batismo do Espírito Santo e os dons espirituais, do doutor. Ele é doutor mesmo, viu? Tem título de doutorado mesmo. Amigo, tive a grata satisfação de estar com ele algumas vezes em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Pastor Fábio Henrique Tavares de Oliveira. Aqui nesse livro, publicado pela editora Reflexão, ele vai falar sobre o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais, em uma linguagem pentecostal, prática, clara, objetiva e direta, inclusive muito bom para obreiros e professores iniciantes, viu? Aqui ele mastiga bem direitinho os assuntos e já traz uma síntese deles. Poder, Cura e Salvação, do Henrique Peixe, também muito bom, um estudo sobre o Espírito Santo agindo na igreja em Atos. Esse livro foi um livro de apoio de uma revista que os jovens estudaram também na escola dominical. A doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento e hoje, do Stanley Orton, de quem já fizemos aqui algumas menções. Isso aqui é muito bom, porque pentecostalismo está relacionado ao Espírito Santo, né? Embora nós não centralizemos a pessoa do Espírito Santo, Jesus é que é a pessoa central, e o Espírito Santo dá testemunho de Jesus na igreja, através da igreja, mas o Espírito Santo é uma pessoa divina de grande importância para o pentecostalismo. Nós somos trinitarianos, nós cremos na Trindade, louvamos, adoramos, exaltamos Pai, Filho e Espírito Santo, e aqui o Stanley Orton nos convida a estudar a pessoa do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Inclusive, a nossa lição começa sobre o Espírito Santo, né? Olha, a pessoa do Espírito Santo é a lição 1, a atuação do Espírito Santo no plano de redenção é a lição 2. Então, observe como a matéria pneumatologia será muito importante no próximo trimestre. E para isso também tem a obra A Teologia do Espírito Santo nos Pais da Igreja, uma obra que tem uma linha aí bem diferenciada, né? O pastor Altair Germano, de quem também já fiz menção, ele vai buscar nos pais da igreja a compreensão daqueles primeiros mestres do cristianismo pós-apóstolos sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem era o Espírito Santo para os pais gregos e os pais latinos? Uma obra muito boa, de cunho histórico, mas também doutrinário. Vamos lá, para a gente ir concluindo. Dicionário do Movimento Pentecostal. Obra também de grande relevância para os pentecostais terem, lerem.
Esse dicionário aqui é um dicionário que traz nome de pessoas, de lugares, de eventos, de doutrinas, de experiências, enfim. O que você pensar sobre pentecostalismo, vamos dizer, manifestações físicas, vamos dizer lá, cair no espírito, né? Se falou muito entre os pentecostais, década de 90, início dos anos 2000, sobre cair no espírito. Aqui vai ter artigos sobre isso, né? Se defende, se refuta, se concorda, se discorda, aí eu vou deixar com você ler. É uma obra volumosa, ela é uma obra que, na verdade, não é original em língua portuguesa, mas em língua portuguesa ele foi editado pelo pastor Isael de Araújo, que é talvez o maior historiador pentecostal brasileiro, e aqui vai ter muitos artigos escritos por pastores estrangeiros, mas também por pastores brasileiros. Essa é uma obra também de referência que não pode faltar na biblioteca de um pastor, pregador, professor pentecostal. Pentecostalismo em pós-modernidade, do jovem pastor assembleano César Moisés de Carvalho. Ele também é comentarista de lições bíblicas da CPAD, especialmente da faixa etária de jovens. Agora, esse livro aqui, ele é uma coletânea de vários artigos que o César Moisés foi escrevendo ao longo de sua vida, mas o César Moisés, ele mesmo já confessou isso, ele é bem técnico, né? Ele é acadêmico. E tem muitos artigos aqui que demandam uma certa experiência de leitura teológica, filosófica, leituras acadêmicas, para que o leitor possa se situar e não ficar totalmente perdido. Eu não recomendo essa obra para um obreiro iniciante, para um novo convertido, para um professor que está iniciando na caminhada. Eu recomendo essa obra para quem já tem um treinamento na leitura de obras acadêmicas, de obras mais densas, de obras mais exigentes. Mas é uma obra muito boa e tem artigos importantíssimos sobre o que é o pentecostalismo. Declaração de Fé das Assembleias de Deus também, viu? Isso aqui é uma obra imprescindível na biblioteca do pastor, pregador, seminarista, teólogo, escritor e professor de escola dominical. Aqui você vai ter as principais doutrinas do cristianismo por uma perspectiva pentecostal assembleiana brasileira. Então, se você é da Assembleia de Deus e ainda não tem a declaração de fé, precisa ter. Aqui vai falar quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é o Pai, o que é a Igreja, batismo do Espírito Santo, cura divina, dons espirituais, matérias ligadas à escatologia. No final vai ter um capítulo sobre ética, que é família, casamento, etc, etc. Então é um livro que é bom você ter para que você confira qual é a posição oficial da Igreja Assembleia de Deus acerca dos assuntos relacionados ao próximo trimestre, que é o verdadeiro pentecostalismo. E por último, e não menos importante, o livro de minha autoria, que eu também quero deixar aqui como recomendação para vocês. Poder Pentecostal, reafirmando nossa doutrina e experiência à luz das Escrituras. Esse livro traz o prefácio do amigo, pastor José Gonçalves, de quem já fiz menção aqui também. E nesse livro de 113 páginas, um modesto livro, eu vou discorrer sobre os principais distintivos pentecostais. Aqui eu vou desenvolver Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza o Espírito Santo, Jesus Cristo breve voltará. Vou falar sobre dons espirituais, com destaque ao dom de profecia. Vou falar sobre experiências vividas pelos pentecostais. E ao mesmo tempo que eu vou dizendo o que nós cremos e vivemos, vou dizendo o que nós não cremos e refutando doutrinas falsas e experiências falsas que se intrometeram no meio dos pentecostais. Poder Pentecostal. Esse livro você adquire diretamente comigo. Se tiver interesse, me procura no Facebook, Instagram, WhatsApp. Os meus contatos são fáceis de achar, tá bom? Bem, tendo feito essas recomendações, eu quero dizer 4 coisas, especialmente para professores de escola dominical, superintendentes e pastores. Ficarem acompanhando e fiscalizando. Para esse próximo trimestre, o primeiro trimestre de 2021. Primeira coisa que eu quero dizer, cuidado com a cultura dos PDFs piratas. Infelizmente, se tornou uma prática muito recorrente, inclusive entre ensinadores cristãos. Né? Entre ensinadores cristãos. A gente está lá participando do grupo de professores no WhatsApp e sempre tem gente compartilhando PDF não autorizado pela editora ou pelo autor. Meus irmãos,
Nós não podemos fazer, praticar, adotar esse hábito da cultura dos PDFs não autorizados. Há muitos PDFs que são autorizados pelo autor e pela editora. Há muitos livros no formato e-book que são vendidos a preços irrisórios. A CPAD, por exemplo, recentemente fez uma mega promoção em vários livros no formato e-book a R$ 2,99 cada. Eu mesmo fiz nessa última Black Friday uma promoção nos meus 4 livros no formato digital, saiu a R$ 12 os 4 livros. Então eu acho que não há necessidade de você estar compartilhando, baixando obras em PDF não autorizadas. E assim, sustentando uma cultura de falta de ética, de respeito. A própria CPAD já fez vários comunicados, já imprimi, inclusive, na última capa da revista, protestos, né, contra esse hábito da cultura dos PDFs. Irmãos, nós hoje temos vários meios, né, condições, recursos para estar adquirindo essas obras impressas ou adquirindo essas obras no formato e-book. Especialmente se somos professores de EBD, nós não podemos corroborar com essa cultura da pirataria. O autor tem despesas para adquirir livros, para ler, fazer sua pesquisa e escrever um bom livro. A editora tem despesas para fazer a impressão, registro, distribuição desses livros. A livraria tem despesas para comprar e revender, distribuir esses livros. Então, a gente tem que ter um senso, um discernimento, né, para que a gente possa dar honra a quem merece honra, pagar tributo a quem merece tributo, assim ordena a palavra de Deus. No grupo que eu administro, que é o grupo EBD Inteligente Premium no WhatsApp, lá uma de nossas regras é proibido compartilhar PDFs não autorizados pela editora ou pelo autor. Nós fiscalizamos, acompanhamos e proibimos terminantemente esse hábito. Você vê, por exemplo, um livro como esse, R$ 25,00 não é caro. Eu estou sempre fazendo sorteios de meus livros, estou sempre fazendo promoção de meus livros. Se você quer esse livro no formato e-book, não precisa digitalizar ele ilegalmente e sair distribuindo. Por apenas R$ 9,99, você vai ter o e-book desse livro no seu celular, no seu Kindle, no seu computador para ler. Quer dizer, R$ 10 é menos que o pastel que você paga no final de semana. Segunda coisa, cuidado com obras de autores sensacionistas e adversários do pentecostalismo. Eu faço essa observação porque eu já vejo circular por aí, em alguns grupos, dicas de autores que não são pentecostais. Por exemplo, já vi gente compartilhando, indicando obras do John MacArthur. Ora, John MacArthur, ele é sensacionista e é talvez hoje o maior antipentecostal no mundo. No mundo. Então não faz sentido você recomendar para os estudos sobre o verdadeiro pentecostalismo obras do John MacArthur. Por exemplo, eu tenho um livro aqui do Augusto Nicodemos, que é brasileiro, pastor presbiteriano. Ele ainda não sabe se é sensacionista ou continuista. Um dia ele descobre. Né? Mas eu tenho essa obra aqui, por exemplo, do Augusto Nicodemos, O Pentecostes e o Crescimento da Igreja. Olha, eu vou dizer para você, é um livro que eu li com raiva. É um livro que eu li com raiva, porque a cada página o Augusto Nicodemos vai dizer o que aconteceu na igreja primitiva, mas ele emenda dizendo, mas isso não é para hoje, mas isso não é para hoje, mas isso não é para hoje, mas isso não se aplica hoje. É o típico escritor sensacionista, que está apenas descrevendo o que aconteceu no passado, mas já está desencorajando o leitor de pensar que pode viver semelhante experiência, semelhante poder, semelhante graça. Então, esse é o livro, por exemplo, que eu não recomendo. É um livro que o pesquisador pode ler, você quer conhecer o pensamento sensacionista, você quer apresentar uma refutação, ok, mas não é uma obra, porque tem o nome O Pentecoste e o Crescimento da Igreja, não é uma obra que eu vou recomendar para professores lerem e tomarem subsídio para o próximo trimestre. Né? A única coisa mais interessante que eu achei nesse livro do Nicodemos foi o fato dele dizer que no dia de Pentecoste aconteceu a primeira passeata para Jesus, né? Na teoria dele, os cristãos saíram do cenáculo falando em línguas e foram no meio da rua
em manifestações dramáticas tomadas pelo poder do Espírito, e foram até o templo, o grande templo em Jerusalém, onde ali concluíram aquele grande culto de celebração a Deus e onde Pedro fez a sua pregação e 3.000 almas foram salvas. É a única coisa realmente curiosa que eu extraio desse livro, né? Eu achei muito interessante Augusto Nicodemo dizer que a primeira caminhada, passeata, carreata para Jesus aconteceu em Atos 2, né? Mas, enfim, é preciso ter cuidado com obras de autores sensacionistas e adversários do pentecostalismo. Terceiro, cuidado com obras de autores neopentecostais e de falsos pentecostais que colocam veneno na panela, né? Então, muito cuidado. Você pode já ter gostado do Ricardo Gondim, né? Ricardo Gondim algum dia já prestou. Hoje não considero uma referência, né? Eu acho que o Ricardo Gondim ele foi muito bom quando dublava o Jim Swaggart nas cruzadas que o Jim Swaggart fez aqui no Brasil. Depois disso, desandou. Mas não é só ele, não. Existem aí vários outros, né? O Ricardo Gondim, na verdade, nem se identifica como pentecostal. Ele disse que já desertou, inclusive, do movimento evangélico, enfim. Mas, por exemplo, pessoal da Batalha Espiritual Vitória Financeira, lembra lá daquela Bíblia do Mauro Cerulo, vendida até hoje pela Central Gospel? Muito cuidado. Muito cuidado com esse pessoal que fala muito de visões extraordinárias, foi ao céu, foi ao inferno, e você se impressiona com esses relatos e acha que pode levar isso para a escola dominical. Cuidado com falsos pentecostais e neopentecostais que semeiam veneno na panela e que acabam misturando a coisa e adoecendo a igreja do Senhor. Quarta e última dica que eu deixo para vocês é: otimize seu tempo dedicando-se à leitura de obras relevantes ao tema. Relevantes ao tema. O tempo é curto, o tempo é muito breve, todos nós temos nossas demandas diárias, trabalho, cuidado com a família, igreja local e outras coisas mais. Então, o tempo que nós temos para a leitura deve ser dedicado à leitura de obras que, de fato, nos ajudem a crescer espiritualmente, intelectualmente, e que também nos ajude a desenvolver nossa vocação, nosso ministério na nossa igreja local. Você tem que ter todas essas obras aqui que eu recomendei. Bom, Tiago, eu tenho que ter todas essas obras que você recomendou para desenvolver uma boa aula no trimestre que vem? Óbvio que não. Óbvio que você não tem que ter todos esses livros, adquirir todos esses livros, né? Eu apresentei aqui vários livros para vocês e vocês, evidentemente, vão identificar quais deles vocês têm aí nas suas bibliotecas, né? Por exemplo, um comentário bíblico que eu não recomendei, mas recomendo agora, muito bom, está aqui atrás de mim, né? Esse comentário bíblico pentecostal, que também vai ser muito útil para as lições do próximo trimestre. E aqui, qual é a grande vantagem desse comentário? É que ele vai comentar todos os livros do Novo Testamento. Infelizmente, nós não temos uma obra semelhante do Antigo Testamento. Mas do Novo Testamento nós temos aqui, olha, grandes nomes do pentecostalismo do mundo. Então você está lá estudando Atos, como eu sugeri a você que comece o seu plano de leitura anual 2021 pelo livro de Atos. Você está estudando Atos, o comentário bíblico vai te ajudar a entender as passagens de Atos. Do mesmo jeito, as passagens em primeira carta de Paulo aos Coríntios, as passagens dos Evangelhos e todos os livros do Novo Testamento, por uma perspectiva pentecostal. Muitos dos nomes que contribuíram para esse comentário foram os mesmos nomes que contribuíram para a produção da Bíblia de Estudo Pentecostal, que foi a Bíblia que eu também recomendei para vocês no início. Então, procure dedicar-se a obras que sejam relevantes para o seu trabalho. E identifique quais desses livros que eu indiquei você tem em sua biblioteca e já separe. Já comece a leitura. Não deixe para começar a leitura desses livros em 1º de janeiro. Ou na primeira lição de janeiro. Já valendo agora. Já vá se antecipando. Já coloque livros sobre pentecostalismo na sua lista de prioridade. Né? Nós temos a nossa lista de prioridade de leitura. Esses livros aqui. E os que você não tem, você vai adquirindo aos poucos. Vai lendo aos poucos. Tá bom? Para ir somando mais conhecimento, entendimento, discernimento, tá bom? Mas dedique-se especialmente a obras que falem sobre o verdadeiro pentecostalismo.
Deus abençoe vocês, tenham todos uma boa noite. Se você chegou agora, vai ficar salvo essa live na página EBD Inteligente, você poderá assistir novamente, e depois você copia o link e compartilha à vontade, nos grupos aí da EBD que você participa, manda aí para os teus amigos, para os professores que você conhece, os professores da sua igreja, colegas de trabalho, manda esse link para que eles tomem conhecimento dessas obras que nós recomendamos aqui e dessas 4 orientações que nós demos, e eu vou repetir. Cuidado com a cultura dos PDFs piratas, cuidado com isso, isso não é leal, não é honesto. Eu não gostaria de saber que um livro meu anda circulando aí em formato PDF não autorizado, ainda mais quando a gente revende a um preço tão barato, tão em conta. Cuidado com a cultura, não é ético, não é decente. Não faz jus ao caráter de um professor cristão estar compartilhando livros não autorizados. Muitas vezes até a editora já se queixou, o autor já se queixou, e você continua persistindo em compartilhar. Não faça isso. Especialmente se você é professor, você tem que ser exemplo moral para os seus alunos. Um dia você vai escrever, um dia você vai produzir uma obra, um dia você vai patentear uma obra, que talvez não seja um livro. E você não vai gostar que as pessoas façam um trabalho pirata em cima de algo que você se esforçou para fazer e saiam por aí distribuindo gratuitamente ou às vezes até revendendo. Segundo, cuidado com obras de autores cessacionistas inimigos dos pentecostais. Terceiro, cuidado com obras de neopentecostais e falsos pentecostais que semeiam veneno na panela, heresias, modismos, falsas doutrinas e acabam confundindo as coisas. E quarto, otimize seu tempo dedicando-se à leitura de obras relevantes. Deus abençoe vocês, tenham todos uma boa noite. Quem não segue, siga a página EBD Inteligente no Facebook, no Instagram. Esse mês de dezembro nós teremos muitos sorteios. No Instagram, nós vamos sortear uma caixa de livros. Você gostou desses livros que eu apresentei aqui? Pois bem, uma parte deles, não todos, uma parte deles será sorteada, mas não é os meus livros usados, não. Serão livros novos. Mais de 10 livros sobre pentecostalismo, numa única caixa para o único ganhador ou ganhadora na nossa página no Instagram. Siga lá, mas também terá sorteio no Facebook. Deus abençoe vocês. Tenham todos uma boa noite.